Oi, gente, como é que vocês estão? Vamos dar continuidade, né? Hoje nós vamos começar o conteúdo referente à terceira unidade, tá certo? Então, a partir de hoje nós vamos utilizar o livro da terceira unidade. Então, vocês podem guardar, né, a segunda unidade para não ocasionar algumas dúvidas. Só quando nós retornarmos, né, às nossas atividades presenciais, é que previamente eu falarei e aí vocês trazem o livro, tá certo? Graças a Deus, acho que está tudo se normalizando e em breve nós estaremos, né, novamente juntos, tá certo? Então, a nossa terceira unidade, vamos abordar alguns acontecimentos na nossa história, né, na história do Brasil, né? E nós hoje vamos iniciar o primeiro reinado, que é o tempo, né? O tempo histórico é de 1822 até 1831, aonde a gente vai observar que há a mudança, né, da questão da monarquia entre repúblicas, né? Há também nesse período a manutenção de uma unidade territorial que, ao contrário da América Espanhola, ela há uma fragmentação, ela se fragmentou. Nesse contexto também a gente observa a participação das elites e a ausência aí da participação popular. Com isso também há uma manutenção da estrutura socioeconômica do período colonial. Qual é essa estrutura, né? Para que a gente faça um breve relembre, né? Primeiro, a sociedade nesse período colonial, ela era uma sociedade baseada no escravismo, no latifúndio, ou seja, na grandes extensões de terra, num domínio aí, né, dessa oligarquia rural e na agroexportação de alguns produtos que eram produtos primários. Então, essa manutenção dessa estrutura, ela vai continuar por um grande período, tá certo? Também, o que a gente pode destacar, que nesse período, né, do primeiro reinado, há uma resistência interna, que essas resistências a gente vai entender como algumas revoltas, né, principalmente no norte e no nordeste. E com essas revoltas, ela é impulsionada com base em algumas reações de uma formação de umas tropas de mercenárias, e por meados aí de 1823, há aí um controle do imperador. Por quê? Porque depois desse acontecimento, é que o imperador ele mantém um controle mais absurdo, né? Também um fato também que é bastante importante é como se deu, né, esse reconhecimento, como é que foi reconhecido internacionalmente. Primeiro, a gente recebe esse reconhecimento pelos Estados Unidos, em 1824. A América Latina, né, ela resistia aí em função do sistema do governo que era adotado no Brasil. Já na Europa, eles aguardaram aí um reconhecimento por Portugal. E por Portugal, havia esse reconhecimento através de um acordo com uma indenização que posteriormente, né, seria em 1825. Então, só que ocorre que a separação ela não foi pacífica. Por quê? Porque Dom Pedro I ele contratou, né, mercenários, e esses mercenários eles mobilizou algumas milícias que comprou navios para enfrentar as forças metropolitanas, principalmente as que estavam no Pará. Os Estados Unidos ele foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil através da doutrina Monroe, né, que era América para os americanos. Só que a Inglaterra ela adota aí uma postura que é uma postura de mediadora, né? Ela vai fazer essa mediação. Então, ela empresta aí 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil pagar essa indenização para Portugal.
mas também não é algo que, assim, amigavelmente não, né? Tem um propósito, tudo tem um propósito. Aqui é um cartoon bem conhecido, né? Que quase em todos os livros didáticos traz esse cartoon, que vocês só observam aqui a imagem, né? Uma imagem de um americano, aonde ele faz essa divisão territorial, né? Isso foi caracterizado nessa doutrina. Também é importante também frisar nesse período do primeiro reinado um tratado de paz e aliança. E o que foi esse tratado? A Inglaterra ela se transformou numa tuteladora de uma nova monarquia. Havia interesse, né? Esse interesse de explorar o mercado brasileiro e acabar aí com a escravidão, né? Com isso, essa política de livre-cambista, ela reduz as taxas alfandegárias para importações, o que, nesse contexto, ele viabilizou aí o desenvolvimento da manufatura brasileira. Mas, em contrapartida, também houve um endividamento, né, do Estado do Brasil. O Brasil começou a se endividar muito. Nessa correlação aparece também um dado bastante importante, né? Aonde nesse período foi consolidada a Assembleia Constituinte, essa Assembleia de 1823, que era representada por 90 deputados da aristocracia e também da oligarquia rural brasileira. As características, né, dessa constituinte ou dessa constituição, a Constituição da Mandioca, era uma constituição classista, ou seja, ela defendia os interesses da oligarquia, né, o voto cessintário, anticolonial, ou seja, havia uma exclusão aí de portugueses da administração, e anti-absolutista. Por quê? Porque ele dividia os poderes do imperador com o parlamento, né? Então, Dom Pedro I, ele interrompeu os trabalhos da Assembleia e ordenou a prisão e o exílio de muitos desses deputados, né? Por conta dessas características dessa Constituição que não favorecia muito a sua questão do poder, né? A monarquia, como vocês já observam, vocês já sabem, a monarquia é hereditária e também a divisão do território em produção, em propriedades, né? Nessa correlação, houve a divisão dos poderes entre o executivo, que esse executivo, quem exercia essa função era o imperador e ministro, o legislativo, que era a Câmara de Deputados e Senadores, o judiciário, que eram juízes e tribunais, o moderador, que era o imperador. Essas eleições, né, indiretas para os deputados, eleitores de paróquia ou de província também, e havia esse voto cessintário, ele só ocorria quando existia 100 mil réis, no caso da paróquia, 200 mil réis na província, e 4 mil réis deputado e 8 mil réis senador. Aqui é a imagem, né, retratada aí a imagem da primeira Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, que era esse primeiro nome que o Brasil foi dado, né, ao Brasil, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Então, vamos observar aqui como ficou a correlação dessa questão do poder, né, que houve essa divisão. Primeiro, a gente vai observar que tem um poder moderador, que tem os conselhos de Estado, que esse conselho de Estado ele vai estar dividido em poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Dessa divisão do poder legislativo, nós teremos dois... ele vai ter duas atribuições no poder legislativo, uma através do senador e outra através das câmaras do deputado. Já o do executivo é só os presidentes da províncias. E o poder judiciário é o Supremo Tribunal de Justiça. Dentre essa correlação, vai existir também, dentro do poder executivo, né, com o presidente da província, um conselho, né, gerais dessas províncias.
mas é uma questão só de organização. É o único poder que ele não vai ter muito intervenções, né? E os cidadãos, eles eram em 3 grupos, naquele período ficou: passivos, ativos votantes e ativos eleitores inelegíveis. Então, os passivos, eles não alcançavam aquela renda suficiente para ter os direitos políticos. Lembra no outro slide que eu citei, quantos reais teriam que a pessoa ter, adquirir para que ela participasse dessa eleição? Os ativos votantes eram que têm a renda suficiente para votar. E os ativos eleitores inelegíveis eram que tinham a renda para votar a ser votado. Com isso, há um crescimento de uma classe que a gente chamava, né, de descontentamentos. Quais eram esses descontentamentos? Eles tinham o que mais eles exigiam, e esse descontentamento era porque havia uma crise causada pela queda do preço do açúcar e as dificuldades também econômicas que afetavam aí vários segmentos da sociedade, outros além, né? E qual os ideais dos rebeldes? Os ideais que eles queriam era a instalação de uma república federativa com autonomia provincial, que isso não existia, né? Não ocorria. Dentro aí a gente vai observar na Confederação do Equador, né, algumas personalidades que foram importantes, a exemplo de Cipriano Barata. Ele foi um homem de todas as revoluções, inclusive a Conjuração Baiana na Revolução Pernambucana, a independência do Brasil, a Confederação do Equador. Ele era um liberal radical, era defensor da abolição da escravatura e ele era crítico do governo de Dom Pedro I. Porque ele também idealizou, né, foi o idealizador dessa Confederação do Equador, mas ele não participou da deflagração do movimento. Por quê? Porque nesse contexto aí da Confederação do Equador, ele estava preso. Outro também figura importante também foi Joaquim do Amor Divino Rabelo, ou Frei Caneca, né? Ele condenou a outorgar, né? A outorga da Constituição. Ele editava o jornal Tifes, pernambucano. Ele era defensor do federalismo e ele era contrário ao mandato vitalício dos senadores e também contrário ao poder moderador. Então, vamos entender qual foi o estopim, né, dessa confederação, né? Primeiro, a nomeação do presidente, que era indesejável, né? Também a reação liderada por Manuel Paes de Andrade, a formação de uma república que era composta pelas cidades, né, de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão. E as contradições, que eram as contradições internas, né, que as contradições eram porque sem acordo sobre a escravidão, foi o ponto que não tinha nenhum... apesar disso, a escravidão cada vez mais ela era intensificada. E a resistência também comprometida pela retirada do apoio das elites escravistas. Diante disso, a reação do governo, né, foi empréstimos para a contratação de combatentes por ataques marítimos, também foi envio de tropas terrestres nacionais e a derrota do movimento rebelde, que foi através daí com punições e fugas de lideranças. Na imagem ao lado, vocês estão observando, foi a imagem, né, de Frei Caneca sendo executado. Outros fatores também importantes que acentuaram esse descontentamento foi o fechamento da Assembleia Constituinte, a imposição também da Constituição de 1824, a violência aí contra a Federação do Equador, o fortalecimento das oposições, também a questão da derrota na Guerra da Cisplatina, que isso foi de 1825 até 1828,
E isso ocorreu a perda, né, territorial, não só perda territorial, mas também perda humana e material, que aprofundou mais ainda a crise econômica. Nesse contexto também havia também, né, a sucessão dinástica em Portugal. Ou seja, em março de 1826 ocorre a morte de Dom João VI, né? Oposição local ao acúmulo de 2 tronos por Dom Pedro I, que era o temor aí o retorno do domínio português, e a nomeação da princesa Maria da Glória como herdeira do trono português, sob regências de Dom Manuel. Nesse contexto aqui, houve o golpe de Dom Manuel, que ele desviou os interesses políticos de Dom Pedro. Com isso ocorre o quê? Na questão econômica, né? Crise econômica, o desequilíbrio aí na balança comercial, o aumento também da dívida externa, o aprofundamento com gastos militares, né? A falência aí do Banco do Brasil em 1829 e o custo de vida que começou a ser influenciada sob a revolta da população. Na questão política, né, a crise já estava generalizada, mas aí ocorre o autoritarismo, né, que é o desagrado aí de grupos liberais e moderador, e o temor aí sobre uma recolonização. Ou seja, houve aí uma mobilização de rivalidade entre portugueses e brasileiros. Nisso ocorre aqui a aproximação entre Dom Pedro e o Partido Português. E também, outro fato também que provocou bastante, estremeceu, né, algumas coisas, foi o assassinato do jornalista Libério Badaró, que isso em novembro de 1830. Suspeitas, né, sobre Dom Pedro I e protesto contra o imperador em Minas Gerais. Há também a reação do Partido Português, mas em contrapartida essa reação foi de homenagem a Dom Pedro I. E no dia 13 de março de 1831, né, já quase no finalzinho, houve a Noite das Garrafadas, que foi uma reação contra essa homenagem do Partido Português. E, como eu já estava dizendo, já estava no final, né? Aí, nesse período, a nomeação de ministros com brasileiros, né, para conter a crise. Por quê? Porque houve abdicação, né? Contrapartida, resistência das tensões, a nomeação de ministros portugueses, também com reação de protestos e motins. E no dia 7 de abril de 1831, foi consolidado, né, a abdicação do trono em favor de Dom Pedro de Alcântara. Essa aí da imagem, né, essa criança da imagem. Essa criança da imagem é Dom Pedro II, né? E aí, na próxima videoaula, a gente vai começar o conteúdo sobre as regências. Por quê? Né? Porque vocês já estão observando que, como ele foi nomeado, ele não tinha como assumir, né, por se tratar de uma criança. Então, vai ser um período no período da história do Brasil, que vai ser chamado de período das regências, porque pessoas vão governar, né, por um período em detrimento, né, vai ser uma ponte para que ele chegue a vir a governar, tá certo? Eu deixei uma atividade para vocês responderem, né? E agora eu vou fazer a correção dessa atividade. Só lembrando que essa atividade foi a última atividade do módulo 2, né? Então, vocês que ficarem em dúvida em alguma questão ou não responderam, é a oportunidade de vocês fazerem a correção, tá certo? Então, a página 352. A primeira questão ainda está falando sobre a revolução que estava em mentes, né, das pessoas de 1760 até 1775. Nessa revolução, vocês têm que considerar esse texto e marcar a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a letra D. Por quê?
porque defende que a criação dos Estados Unidos ela foi precedida de uma revolução. Né? No conteúdo você sabe que é revolução, e essa revolução, né, que foi sustentada, né, depois foi colocada como a independência dos Estados Unidos. Na segunda questão, vocês teriam que marcar verdadeiro para alternativas e F para falsa. Mas as que estivessem falsa, vocês teriam que corrigi-la, né, para que vocês tenham um entendimento de onde é que é, por que eu marquei o falso. Então, eu tenho consciência de o que é que na frase não está correto. Então, a letra A é verdadeira, a letra B é falsa. Por que é falsa? Porque na questão está dizendo os colônios ingleses foram os primeiros habitantes do território das 13 colônias. Né? Quando os colônios ingleses eles chegaram à América do Norte, povos indígenas, como os sinos, os apaches, eles já habitavam o território. Então, eles não foram primeiro, tá certo? Vocês vão fazer essa correção. Na letra C está verdadeiro, na letra D está falso. Por quê? Porque está dizendo o processo de independência dos Estados Unidos ele foi totalmente pacífico. Claro que não, né? Além da influência de ideais iluministas, o processo de independência dos Estados Unidos ele foi marcado por diversos conflitos entre colonos e ingleses, gerando principalmente, né, o aumento do imposto que culminou na falta de autonomia e da parte das 13 colônias. E a letra F também está incorreta, porque logo após a declaração da independência dos Estados Unidos, a escravidão ela foi abolida. Não, a escravidão ela continuou, mesmo com a declaração da independência dos Estados Unidos, como de maneira de manter esses privilégios daqueles que lideraram a Revolução Americana. Então, essa é a correção. Na página 353, vocês teriam, né, que preencher um quadro, uma tabela, e a seguir fazer uma breve descrição desses processos de independência nos países indicados. Aí tem países na atualidade: o Haiti, Venezuela, Argentina, Paraguai, México e Cuba. Quando foi? Vai colocar a data. O Haiti foi de 1791 a 1804. Já a Venezuela foi de 1810 a 1821. A Argentina de 1810 a 1819, a 16. O Paraguai em 1811. O México de 1810 a 1824. E a Cuba de 1868 a 1898. E o que foi? Aí você vai dizer, o Haiti foi inspirado pelos ideais de liberdade, de igualdade, né? Os escravizados se organizavam sempre no movimento de revolta, que desestabilizaram o controle da elite francesa na região de São Domingos, enfim. E vai colocar algumas características a mais. Já na Venezuela, parte dessa população da elite era da cidade de Caracas, né? Não reconheceu o governo e instituído após a queda do rei espanhol, estabelecendo em 1810 uma política, uma junta governativa. Isso aí você vai depois colocar mais. Na Argentina, a deposição do rei espanhol ocasionou uma formação de uma junta governativa em Buenos Aires. Esse processo foi conhecido como a Revolução de Maio, que gerou alguns conflitos militares para essa região, já que havia uma divergência política em relação ao poder político exercido por Buenos Aires. E aí vai. Na do Paraguai, o Paraguai fazia parte de uma intendência do vice-reino ligado a Buenos Aires. Assim, a sua independência está bastante ligada à Argentina, quando a região da Argentina declarou o governo autônomo e o domínio espanhol. E também aí vai. Do México, o movimento teve início a partir de 1810, liderado pelos religiosos Miguel Hidalgo e depois pelo padre Morelos, né? Essas lideranças convocaram a população numa luta maior pela autonomia em relação à Espanha. E aí, você vai falando também. Na de Cuba, a luta pela independência teve início a partir de 1868
Os embates militares se encerraram em 1898, quando as forças as tropas de José Martim conquistaram realmente independência, e após essa desocupação espanhola, porém Cuba foi invadida pelos Estados Unidos, que buscaram ampliar os seus influências nas Américas. Na página 354, vocês teriam que completar a cruzadinha abaixo com os conceitos ou acontecimentos correspondentes. Então, letra A, um dos principais artistas que vieram do Brasil na missão francesa, que representava em suas obras o dia a dia da população, o trabalho escravizado da cidade. Então, é Debré, com T no final, viu? Na letra B, o movimento que ocorreu no Nordeste em 1817, que durou cerca de 70 dias, foi importante por ter difundido ideais anti-lusitanos e liberdade na colônia. É a Revolução Pernambucana. Letra C, data de 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro assumiu publicamente o compromisso de ficar no Brasil. Aí você já sabe que é o dia do Fico. Letra D, tipo de governo instituído por Dom Pedro após a independência do Brasil. Né? Foi a monarquia. Na letra E, tipo de governo instituído, já falei, região onde os portugueses encontraram maior resistência durante as guerras de independência, na Bahia. E o G, governante português que veio ao Brasil em 1808, Dom João. Então, já está corrigido, todo o módulo já foi totalmente corrigido, né? Como eu falei logo no início do vídeo, da videoaula. Agora é a terceira unidade, né? Vamos continuar e em breve, que já está muito próximo, a gente vai retornar presencialmente, né? E tudo isso já está passando, né? Graças a Deus, tá certo? Então, tchau, até a próxima videoaula, que vai ser sobre as regências, tá certo? Fiquem em casa, viu?